Aquelas mãos que seguravam a Bíblia com tanta firmeza durante os cultos, agora pressionavam minhas costas contra a estante empoeirada naquela sala escura da igreja. O sussurro em meu ouvido já não tinha nada de sagrado. O hálito quente com cheiro de café, misturado à loção pós-barba cara demais para um simples pastor de interior. O coração batendo tão forte que eu achava que ia desmaiar ali mesmo. Um homem que todos veneravam como santo estava mostrando sua verdadeira face, enquanto do outro lado da parede os fiéis cantavam hinos de adoração, completamente cegos. Ele não imaginava que naquele instante, encurralada entre seu corpo e aquelas prateleiras cheias de livros sagrados, eu já não era mais a viúva submissa que todos pensavam conhecer. Ninguém jamais imaginaria o que aconteceria depois daquela noite, nem como minhas palavras seriam capazes de desmoronar um império construído sobre mentiras sussurradas em nome de Deus. Olá, meus queridos. Me chamo Marinette, tenho 76 anos e nasci em Santarém, no coração do Pará, em 1949. Hoje vou compartilhar com vocês uma história que guardei dentro de mim por mais de 3 décadas. Algo que aconteceu em 1991, quando eu tinha 42 anos. Uma história sobre como a fé pode ser usada como arma por aqueles que se escondem atrás de um púlpito, e como uma simples costureira encontrou coragem para enfrentar um homem que todos consideravam intocável. Antes de começar, queria perguntar: de onde vocês estão me assistindo? Deixem nos comentários aí embaixo, adoro saber que minha voz está alcançando tantos cantos diferentes do nosso Brasil. E se puderem, deixem aquele joinha e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito esta senhora aqui a continuar compartilhando suas histórias. Os anos 90 chegavam com um gosto amargo para a maioria dos brasileiros. O confisco da poupança pelo governo Collor tinha deixado muita gente desesperada. A inflação devorava nossos salários como cupins num móvel velho, e nós, trabalhadores comuns, lutávamos para manter a dignidade em meio ao caos econômico. Santarém, apesar de ser uma cidade considerável do Pará, ainda mantinha aquele ar interiorano onde todos parecem conhecer a vida de todos, onde os segredos são guardados por trás de sorrisos educados e acenos de cabeça nas ruas de paralelepípedos irregulares. Após a morte de meu marido Ernesto, vítima de um infarto fulminante enquanto trabalhava nas docas 2 anos antes, me vi sozinha para criar nossos 3 filhos. Osvaldo, de 19 anos, que já trabalhava como ajudante de mecânico na oficina do seu Ladislau. Dalva, de 17 anos, que sonhava em ser professora e estudava com afinco para terminar o colegial. E Vicente, meu caçula de 12 anos, ainda criança, com aquele olhar que misturava inocência e uma compreensão precoce da dureza da vida, característico de crianças que crescem conhecendo a falta. Nossa casa ficava num bairro simples, uma construção modesta de alvenaria com paredes pintadas naquele amarelo claro que eu tanto gostava, por me lembrar do vestido que usava quando conheci Ernesto, em 1969, numa festa junina da igreja. O piso de cimento queimado era encerado religiosamente todos os sábados com cera Powwax, deixando aquele cheiro característico que se misturava ao aroma do pão caseiro que eu assava para o fim de semana. No quintal, cultivava um pequeno jardim de ervas, manjericão, hortelã, arruda, alecrim, e um pé de acerola que dava frutos tão vermelhos que pareciam pedaços de coração pulsando entre as folhas. Os móveis eram simples, alguns herdados de minha mãe, Conceição, outros comprados com muito sacrifício em prestações intermináveis na única loja de móveis da cidade que aceitava vender para uma viúva sem garantias, além de sua palavra. Meu ganha-pão vinha das mãos calejadas de tanto costurar. Tinha um pequeno ateliê no centro da cidade, uma sala alugada onde ficavam minhas 2 máquinas de costura. Uma Singer preta, tão antiga que tinha sido de minha mãe, com aquele pedal de ferro que parecia pesar 1 tonelada, e outra mais moderna, comprada à prestação quando Ernesto ainda era vivo.
O barulho ritmado daquelas máquinas era a trilha sonora dos meus dias, interrompido apenas pelo tilintar da sineta da porta quando entrava alguma cliente. Fazia de tudo um pouco: consertos, ajustes, roupas sob medida para as senhoras mais abastadas da cidade, fardas escolares no início do ano letivo, vestidos de festa quando a ocasião pedia. Não era um trabalho que me enriquecesse, mas colocava comida na mesa e mantinha as contas em dia, na maioria dos meses. A vida social em Santarém girava muito em torno da religião. As igrejas não eram apenas lugares de culto, mas centros comunitários onde se formavam amizades, onde os jovens encontravam seus futuros cônjuges, onde as notícias corriam mais rápido que o rio Tapajós em época de cheia. Fui criada na Igreja Católica, frequentando a missa dominical na Catedral Nossa Senhora da Conceição, aquele imponente templo de pedra que parecia observar a cidade do alto de sua torre. Mas após a morte de Ernesto, quando o peso da solidão me esmagava como uma bigorna invisível sobre os ombros, encontrei acolhimento em outro lugar. A Igreja da Graça Divina havia se estabelecido em Santarém cerca de 5 anos antes. Era uma denominação independente, sem ligação com as grandes igrejas evangélicas tradicionais. Funcionava num prédio simples, pintado de branco, com uma cruz azul na fachada que se destacava na rua de casas coloridas. Por dentro, os bancos de madeira envernizada brilhavam sob a luz que entrava por janelas estreitas, e o altar, sempre adornado com arranjos de flores frescas, transmitia uma sensação de cuidado e dedicação. Ao fundo, algumas salas menores serviam para estudos bíblicos, reuniões administrativas e o escritório pastoral. O fundador e líder era o pastor Onofre Campos, um homem de seus 50 anos, alto, de porte imponente, cabelos grisalhos, sempre impecavelmente penteados e um par de olhos castanhos que pareciam enxergar diretamente sua alma quando ele pregava. Sua voz grave e melodiosa tinha o dom de transformar até mesmo os versículos mais obscuros da Bíblia em mensagens cristalinas, acessíveis a qualquer pessoa. Ele havia chegado a Santarém, vindo de Belém, trazendo consigo uma história comovente. Era viúvo, sua esposa Ivonete falecera de câncer anos antes, e seus 2 filhos moravam em outros estados. Um médico em São Paulo, outro engenheiro no Rio de Janeiro. Aquela história de perda pessoal, combinada com seu carisma natural e uma oratória envolvente, conquistou rapidamente o coração dos santarenos. Meu primeiro contato com a Igreja da Graça Divina aconteceu por acaso. Estava voltando do ateliê numa noite de quarta-feira, carregando sacolas pesadas com tecidos, quando começou a cair uma daquelas chuvas amazônicas repentinas e implacáveis. Corri para me abrigar sob a marquise mais próxima, que era justamente a da igreja. Um culto estava terminando e os fiéis começavam a sair. Uma senhora chamada Augusta, de cabelos completamente brancos presos num coque apertado e olhos bondosos, me convidou para entrar e esperar a chuva passar. Está encharcada, minha filha. Entre um pouco, aceite um café quente. Foi impossível resistir àquela gentileza. Entrei timidamente, me sentindo deslocada com minhas roupas molhadas e sacolas gotejantes. Fui apresentada a algumas pessoas, todas extremamente acolhedoras, que não pareciam se importar com meu estado encharcado ou com o fato de eu ser uma estranha. Foi quando o pastor Onofre se aproximou, com aquele sorriso que parecia iluminar o ambiente mais que as lâmpadas fluorescentes do teto. "Bem-vinda à casa de Deus, minha irmã", ele disse, estendendo a mão. "A chuva que a trouxe até aqui pode ter sido apenas o instrumento que o Senhor usou para conduzi-la ao seu verdadeiro lar espiritual." Aquelas palavras, ditas com tanta convicção, tocaram algo dentro de mim. Após a morte de Ernesto, eu me sentia como um barco à deriva, sem âncora nem leme. A Igreja Católica, com seus rituais solenes e distantes, não conseguia mais preencher o vazio que se instalara em minha alma. Ali, naquele lugar simples, com pessoas que me acolhiam sem fazer perguntas, senti pela primeira vez em muito tempo que talvez houvesse um caminho para a reconstrução da minha vida.
Voltei no domingo seguinte, levando Vicente comigo. Dalva, inicialmente relutante, acabou cedendo após algumas semanas, atraída pelo animado grupo de jovens. Osvaldo, sempre mais cético e fechado desde a morte do pai, resistia bravamente aos meus convites, mas ocasionalmente aparecia em eventos especiais. O culto era diferente de tudo que eu havia experimentado na Igreja Católica. Mais participativo, mais emocional, com louvores cantados com tanto fervor que pareciam fazer o prédio inteiro vibrar. E no centro de tudo, comandando como um maestro, estava o pastor Onofre, cujas pregações me faziam chorar e rir, às vezes no espaço de poucos minutos. Rapidamente, me envolvi nas atividades da igreja. Comecei participando do grupo de mulheres, liderado por Dona Josefina, uma senhora de seus 65 anos, que falava com a sabedoria de quem já tinha visto de tudo na vida. Nas reuniões semanais, estudávamos a Bíblia com um foco especial nas mulheres das Escrituras. Éster, Ruth, Débora, figuras fortes que tinham enfrentado adversidades e saído vitoriosas. Aqueles estudos me davam uma força interior que eu não sabia que precisava. Logo estava também no coral, mesmo com minha voz que nunca tinha sido treinada formalmente. O que importa não é a perfeição das notas, mas a sinceridade do coração, dizia a irmã Margarida, a regente, quando eu me desculpava por desafinar nos ensaios. E assim, passo a passo, a igreja foi se tornando uma extensão da minha casa, um lugar onde me sentia útil, valorizada, parte de algo maior que eu mesma. O pastor Onofre parecia ter um interesse especial pela minha família. Frequentemente perguntava sobre meus filhos, oferecia conselhos sobre como lidar com os desafios de criá-los sozinha e sempre tinha uma palavra de encorajamento quando eu compartilhava minhas dificuldades financeiras. Deus honra a viúva e o órfão, irmã Marinette. Ele dizia, colocando a mão pesada em meu ombro de uma forma que parecia transferir força diretamente para meu corpo cansado. A senhora é um exemplo de fé e perseverança para toda esta congregação. Foi ele quem me ajudou a negociar com o seu Valdemar, dono da loja de tecidos, quando precisei de um prazo maior para pagar uma encomenda grande de materiais. Foi ele quem indicou Osvaldo para um emprego melhor na oficina mecânica do irmão Nicanor, que pagava um salário mais digno. Foi ele quem conseguiu uma bolsa parcial para a Dalva no colégio particular da cidade, onde o ensino era melhor e aumentava suas chances de passar no vestibular. Pequenos e grandes gestos que pareciam confirmar que Deus realmente estava cuidando de nós através daquele homem. Aos poucos, o pastor Onofre se tornou uma presença constante em nossa família. Era convidado para almoçar em nossa casa após os cultos de domingo, ocasiões em que eu me esmerava para preparar pratos especiais, mesmo com nosso orçamento apertado. Ele se sentava à cabeceira da mesa, o lugar que havia sido de Ernesto, e contava histórias de suas viagens missionárias, de pessoas que havia conhecido, de milagres que tinha testemunhado. Vicente o ouvia fascinado. Dalva bebia cada palavra com admiração. E até mesmo Osvaldo, normalmente tão reservado, parecia se abrir um pouco mais na presença daquele homem. A senhora tem filhos maravilhosos, irmã Marinette. Ele comentava invariavelmente antes de partir, aceitando o café passado na hora que eu insistia em servir. Criá-los sozinha não deve ser fácil, mas vejo o quanto a senhora tem se dedicado. Deus certamente está orgulhoso. Aquelas palavras eram como bálsamo para meu coração ferido. Uma confirmação de que, apesar de todas as dificuldades, eu estava no caminho certo. A igreja crescia. O que tinha começado como uma pequena congregação de talvez 40 pessoas alguns anos antes, agora contava com cerca de 150 membros regulares. Os bancos já não eram suficientes para acomodar todos nos cultos mais concorridos, e frequentemente era necessário adicionar cadeiras extras nos corredores laterais. Foi quando o pastor Onofre começou a falar sobre a necessidade de ampliar o espaço ou mesmo construir um novo templo. Deus tem sido fiel conosco, expandindo esta obra além do que poderíamos imaginar. Ele anunciou num domingo de março de 1991, com aquele brilho característico nos olhos.
É chegada a hora de darmos um passo de fé e construirmos uma casa que seja digna da glória do Senhor. A congregação respondeu com aplausos entusiasmados e gritos de Amém e glória a Deus. Estava lançada a campanha para a construção do novo templo da Igreja da Graça Divina. Nos meses seguintes, a vida da igreja girou em torno desse objetivo. Fazíamos eventos para arrecadação de fundos, bazares beneficentes, almoços comunitários após os cultos, rifas, leilões de prendas doadas pelos membros. O pastor Onofre era incansável, visitando empresários locais para solicitar doações, organizando mutirões de trabalho voluntário, mantendo o entusiasmo da congregação em alta com mensagens inspiradoras sobre o templo que Salomão construiu para Deus. Foi nesse contexto que, para minha surpresa e honra, fui convidada a fazer parte do conselho financeiro da igreja. A irmã Marinette tem demonstrado um comprometimento exemplar com a obra, disse o pastor Onofre na reunião administrativa em que anunciou a decisão. Além disso, como costureira, ela tem um olho atento para detalhes e uma capacidade excepcional de fazer muito com poucos recursos, qualidades essenciais para quem vai administrar as finanças deste projeto. Senti-me extremamente valorizada. Uma viúva costureira, sem estudos além do ginasial, sendo reconhecida e confiada com tal responsabilidade. Aquilo parecia a confirmação de que Deus realmente tinha planos especiais para mim, como o pastor sempre dizia. O conselho era composto por 5 pessoas. Eu, o pastor Onofre, o irmão Camilo, um contador aposentado do Banco do Brasil, a irmã Hilda, professora da escola municipal, e o irmão Adalberto, dono de uma pequena padaria no centro da cidade. Nossas reuniões aconteciam às quartas-feiras à noite, após o culto de oração. Sentávamos em volta da mesa na sala dos fundos da igreja, contávamos as doações da semana, discutíamos orçamentos apresentados por diferentes construtores e planejávamos os próximos eventos para a arrecadação. O pastor Onofre presidia esses encontros com a mesma habilidade com que conduzia os cultos, sempre começando com uma oração e uma breve reflexão bíblica, geralmente sobre a importância da fidelidade na administração dos recursos de Deus. Foi numa dessas reuniões, em meados de junho, depois de um bazar particularmente bem-sucedido no domingo anterior, que notei algo estranho. Enquanto o pastor Onofre apresentava a contabilidade da semana, percebi uma discrepância entre o valor que eu mesma havia contado ao final do bazar, pois estava na equipe que organizou o evento, e o número que aparecia na planilha. Não era uma diferença gritante, cerca de 300 cruzeiros, mas considerando o quanto nos esforçávamos para arrecadar cada centavo, aquilo chamou minha atenção. Comentei discretamente com o irmão Camilo após a reunião, enquanto caminhávamos juntos até o ponto de ônibus. Ele deu de ombros e disse que provavelmente era apenas um erro de digitação, que acontecia frequentemente com números. O pastor tem tantas coisas na cabeça, Marinette. Ele comentou com um sorriso compreensivo. Às vezes, pequenos detalhes escapam. Aceitei aquela explicação, pois fazia sentido. Afinal, erros acontecem, e não havia motivo para desconfiar de alguém tão dedicado à igreja quanto o pastor Onofre. Na semana seguinte, chegamos mais cedo para a reunião, eu e a irmã Hilda. Enquanto organizávamos os papéis e preparávamos o café que sempre tomávamos durante o encontro, ela se aproximou de mim com uma expressão preocupada no rosto. Olhou para os lados, como quem verifica se estamos realmente sozinhas, e então segurou minha mão com força. Irmã Marinette, ela disse em voz baixa, quase um sussurro, você já percebeu alguma coisa estranha nas contas da igreja? Aquela pergunta atingiu-me como um balde de água fria. Não era apenas eu, então. Outra pessoa também havia notado discrepâncias. Confirmei com a cabeça, mas antes que pudéssemos aprofundar a conversa, ouvimos passos no corredor e a porta se abriu. O pastor Onofre entrou com seu sorriso habitual, carregando uma pasta de couro sob o braço. Minhas irmãs madrugadoras! Ele exclamou jovialmente. Já preparando tudo? Que dedicação admirável! Durante a reunião daquela noite, observei mais atentamente. Havia outras pequenas inconsistências.
um orçamento para materiais de construção que parecia inflacionado em comparação com os preços que eu conhecia do mercado. Uma doação substancial feita por Dona Quitéria, uma senhora idosa e quase analfabeta que vivia de sua modesta aposentadoria, registrada com um valor significativamente menor do que o envelope lacrado que eu a tinha visto entregar pessoalmente ao pastor no domingo anterior. Nada disso era tão óbvio que chamasse atenção imediatamente. Eram pequenos desvios, valores que poderiam facilmente ser explicados como erros administrativos inocentes. Mas quando comecei a prestar mais atenção, a somar essas pequenas discrepâncias ao longo das semanas, o montante tornava-se considerável. Era como observar gotas de água que, sozinhas, parecem insignificantes, mas juntas formam uma poça cada vez maior. Comecei a fazer minhas próprias anotações, discretamente. Um caderninho pequeno onde registrava os valores que observava diretamente, quanto arrecadávamos nos eventos que eu ajudava a organizar, doações que eu presenciava sendo entregues, orçamentos que eu verificava pessoalmente nas lojas de material de construção. Não era uma contabilidade formal ou completa, mas me dava um parâmetro para comparar com os números oficiais apresentados nas reuniões. A irmã Hilda fazia o mesmo, descobri numa tarde em que nos encontramos por acaso na feira. Enquanto escolhíamos verduras lado a lado, ela me mostrou sua própria caderneta, escondida na bolsa. Não quero desconfiar, ela murmurou, olhando nervosamente ao redor como se alguém pudesse estar espionando. Mas algo não está certo, Marinette. Os números não fecham. Decidi conversar com o irmão Camilo novamente. Ele era contador aposentado, tinha anos de experiência com finanças e certamente poderia esclarecer se estávamos vendo problemas onde não existiam. Convidei-o para tomar um café em minha casa num sábado, quando sabia que meus filhos estariam fora. Osvaldo trabalhando, Dalva num ensaio do grupo de jovens da igreja e Vicente jogando futebol com os amigos no campinho do bairro. Para minha surpresa, o irmão Camilo não pareceu chocado com minhas observações. Examinou minhas anotações em silêncio, os óculos escorregando pelo nariz aquilino, enquanto seus dedos nodosos viravam as páginas do meu caderninho. Finalmente, levantou os olhos e suspirou profundamente. Marinette, ele disse, deixando de lado o habitual irmã que usávamos na igreja. Há meses estou desconfiado, mas o pastor tem muito poder aqui. Ninguém vai acreditar em nós contra a palavra dele. Perguntei sobre a irmã Hilda e ele confirmou que ela também suspeitava, mas tinha medo de falar. Você sabe que a escola onde ela trabalha pertence ao cunhado do pastor, não é? Ela tem medo de perder o emprego. Esta informação me pegou de surpresa. Eu não sabia dessa conexão. Comecei a perceber que o pastor Onofre tinha muito mais influência na cidade do que eu imaginava. O irmão Camilo me contou mais. O terreno que a igreja estava negociando para a construção do novo templo pertencia a um primo do pastor. O contrato de aluguel do prédio atual tinha valores muito acima do mercado local, e o proprietário era um amigo próximo dele dos tempos de Belém. O material de construção estava sendo comprado exclusivamente da loja do seu Geraldo, que coincidentemente oferecia generosos presentes ao pastor em datas comemorativas. Tudo isso pode ser apenas coincidência, ponderou o irmão Camilo, esfregando os olhos cansados por trás dos óculos. Mas quando você junta todas as peças... Ele não terminou a frase, mas não precisava. O quadro que se formava era perturbador demais para ser ignorado. Naquela semana, o pastor Onofre me tratou com uma frieza incomum. Nos cultos, ele mal olhava em minha direção. Quando tentava falar sobre assuntos da igreja após as celebrações, ele me interrompia ou dizia que estava ocupado. Era como se algo tivesse mudado drasticamente entre nós, sem qualquer explicação aparente. Percebi também que outros membros da congregação começavam a me tratar de forma diferente. Alguns evitavam conversas longas, outros me observavam com expressões desconfiadas. Foi a irmã Ermelinda, uma senhora idosa que participava do grupo de oração matinal, quem me deu a primeira pista do que estava acontecendo. Marinette, minha filha,
ela disse após um dos encontros, segurando meu braço com força surpreendente para alguém tão frágil. É verdade que você está questionando a integridade do pastor? Ele disse na reunião de diáconos que você tem espalhado dúvidas sobre a administração da igreja. Fiquei chocada. Não tinha falado com ninguém além do irmão Camilo e da irmã Hilda sobre minhas observações. Como o pastor poderia saber? E mais importante, como ele ousava distorcer minhas preocupações legítimas como se fossem ataques pessoais? Tentei explicar para a irmã Ermelinda que estava apenas tentando garantir que tudo estivesse sendo feito corretamente, que era minha responsabilidade como membro do conselho financeiro, mas percebi pelo seu olhar que ela já tinha formado sua opinião. Numa quarta-feira à noite, fui informada de que não haveria mais reunião do conselho financeiro naquela semana. Estranhei, pois estávamos em fase crucial do planejamento da construção. Mesmo assim, fui ao culto de oração como de costume. Ao final, quando a maioria já havia saído e apenas algumas pessoas arrumavam as cadeiras e organizavam os inários, o pastor Onofre me chamou para a sala dos fundos, dizendo que precisava me mostrar algo sobre as cortinas que eu estava fazendo para o novo templo. Entrei na sala sem desconfiar. Ele fechou a porta atrás de nós e ficou parado por um momento, me observando com uma expressão que nunca havia visto em seu rosto. Os olhos, normalmente tão calorosos, estavam frios e duros como pedras no fundo de um rio. O sorriso, sempre pronto a iluminar uma conversa, havia dado lugar a uma linha fina e tensa. Era como se uma máscara tivesse caído, revelando uma pessoa completamente diferente daquela que eu conhecia, ou pensava conhecer. A senhora tem sido uma pedra no meu sapato, irmã Marinette. Ele começou, sua voz mais grave e ameaçadora do que jamais tinha ouvido. Andou contando os centavos das ofertas, questionando os orçamentos, conversando pelas costas com outros membros do conselho. A senhora acha que eu não sei? Que eu não tenho olhos e ouvidos por toda parte nesta igreja que eu construí? Tentei me explicar, dizer que estava apenas cumprindo meu papel como conselheira financeira, que tinha responsabilidade perante Deus e a congregação, mas ele não queria ouvir. Sua voz ia ficando mais alta, mais agressiva, enquanto se aproximava de mim passo a passo, me fazendo recuar até sentir a estante de livros contra minhas costas. A senhora tem espalhado mentiras sobre mim, questionado minha autoridade como homem de Deus, ele continuou, agora tão próximo que eu podia sentir o calor de sua respiração em meu rosto. Sabe o que acontece com pessoas que se levantam contra os ungidos do Senhor? A Bíblia é muito clara sobre isso. Tentei me esquivar, mover-me para o lado, mas ele colocou um braço contra a estante, bloqueando minha passagem. Pastor, consegui dizer, minha voz mais firme do que eu esperava. Eu só quero transparência. O dinheiro é da igreja, do povo de Deus, não nosso. Foi quando senti suas mãos nas minhas costas, me empurrando mais forte contra a estante. Um livro caiu com um impacto, o baque surdo no chão, parecendo absurdamente alto no silêncio tenso da sala. A senhora precisa aprender a respeitar a autoridade, ele disse, seu rosto a centímetros do meu, o hálito quente de café misturado com o cheiro de loção pós-barba invadindo minhas narinas. Uma de suas mãos desceu para minha cintura, enquanto a outra segurou meu braço com força. Posso fazer a senhora perder tudo, sabia? Seus filhos respeitam a mim mais do que a senhora. Sua filha Dalva confia em mim. Todos confiam em mim. Naquele momento, algo dentro de mim explodiu. Não era apenas o medo pela situação em que me encontrava, era a raiva acumulada de todas as manipulações, de todas as mentiras, de toda a falsa santidade. Era a indignação de ver a fé das pessoas, minha fé, sendo usada como ferramenta de controle e exploração. Era o ultraje de uma mãe cujos filhos estavam sendo mencionados como peças num jogo de poder. Tire suas mãos de mim agora! Gritei com uma voz que não parecia a minha, tão alta e firme que por um instante ele recuou surpreso. O Senhor não é homem de Deus coisa nenhuma, é um ladrão que rouba o dinheiro das viúvas e dos pobres, um lobo vestido de cordeiro. Ele tentou tapar minha boca com a mão, mas eu o empurrei com toda a força que tinha.
Se encostar em mim de novo, vou gritar tanto que todo mundo nessa igreja vai ouvir. E depois vou à delegacia contar tudo o que o senhor tem feito com o dinheiro da construção. Ouvimos passos no corredor e a porta se abriu. Era Bartolomeu, o diácono mais velho da igreja, acompanhado da irmã Dalvina, que ajudava na limpeza. Seus olhos se arregalaram ao ver a cena. Eu encostada na estante, roupas desarrumadas, rosto vermelho, o pastor Onofre a alguns passos de distância, claramente alterado. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Bartolomeu com voz trêmula. Antes que o pastor pudesse fabricar alguma mentira, disparei. "Esse homem está roubando dinheiro da igreja há meses e agora tentou me atacar quando o confrontei." O pastor Onofre deu uma risada forçada. "Vejam só, a irmã Marinete está claramente perturbada. Talvez seja a pressão de ser viúva, criar os filhos sozinha." Ele tentava soar compreensivo, mas sua voz tremia. A irmã Dalvina, uma senhora de seus 60 anos que sempre fora quieta e reservada, deu um passo à frente. Seus olhos, normalmente baixos e submissos, agora encaravam diretamente o pastor Onofre com uma intensidade que eu nunca havia visto naquela mulher tão discreta. "Eu ouvi tudo", ela disse, sua voz fina, mas surpreendentemente firme. "Estava limpando a sala ao lado e ouvi quando o senhor a ameaçou, pastor." Virou-se para Bartolomeu, cujo rosto empalidecia a cada segundo. Ele disse que podia fazer ela perder tudo. Falou dos filhos dela de um jeito que um pastor não deveria falar. O rosto do pastor Onofre transformou-se. O vermelho da raiva deu lugar a um branco cadavérico, como se todo o sangue tivesse abandonado sua face de uma só vez. Pela primeira vez desde que o conhecia, ele parecia sem palavras, a boca abrindo e fechando como um peixe fora d'água. "Isso é um absurdo", ele finalmente conseguiu dizer, mas sua voz já não carregava a mesma autoridade. "Essas mulheres estão inventando coisas, irmão Bartolomeu. Você me conhece há anos, sabe do meu caráter, da minha dedicação a esta obra." Bartolomeu olhava de um para outro, claramente em conflito. Era possível ver em seu rosto enrugado a batalha interior, a lealdade de anos ao pastor contra o choque do que acabara de presenciar e ouvir. Vamos todos nos acalmar", ele disse finalmente, passando a mão pelo cabelo ralo e grisalho. "Amanhã conversamos com mais calma, com os outros diáconos presentes." Saí da igreja naquela noite com as pernas bambas, o coração ainda acelerado como se tivesse corrido quilômetros. A irmã Dalvina insistiu em me acompanhar até em casa, mesmo morando na direção oposta. "Não é seguro a senhora andar sozinha depois disso", ela disse com uma sabedoria simples. Durante o caminho, ela me contou que já desconfiava do pastor há tempos. "Ele tem um jeito com as mulheres mais vulneráveis da igreja, as viúvas, as abandonadas. No começo é só atenção. Depois vêm os pedidos de dinheiro, as confidências especiais, os favores." As notícias se espalharam como fogo em palha seca. É incrível como em uma cidade pequena as palavras viajam mais rápido que o vento. Nos dias seguintes, o telefone da mercearia do seu jesuíno, que ficava na esquina da minha rua, não parou de tocar com pessoas querendo falar comigo. Eu ia até lá, pagava pela ligação e ouvia vozes conhecidas da igreja, algumas me apoiando, outras me acusando de estar levantando falso testemunho contra o ungido do Senhor. O mais difícil foi explicar para meus filhos. Osvaldo, sempre mais cético, não parecia tão surpreso. "Sempre achei que tinha algo errado com aquele homem, mãe", ele disse, sentado na beira da cama, enquanto eu lhe contava o que havia acontecido. "O jeito como ele olhava para você, para Dalva... Tinha algo nos olhos dele que não combinava com as palavras. Dalva foi mais difícil. Ela havia se envolvido profundamente com a igreja, encontrado amigos no grupo de jovens, assumido responsabilidades. O pastor Onofre era para ela uma figura de autoridade que havia preenchido, de certa forma, o vazio deixado pela morte do pai. "Ele não faria isso, mãe", ela repetia, lágrimas escorrendo pelo rosto jovem. "Deve ter sido um mal-entendido."
Foi doloroso ver a decepção lentamente se instalar em seus olhos à medida que mais fatos vinham à tona. O pequeno Vicente, com sua percepção aguçada de criança, fez a pergunta mais difícil. Se ele não é um homem bom, mãe, como ele podia falar de Deus daquele jeito? Como a gente vai saber quem está falando a verdade sobre Deus? Não tinha respostas fáceis para aquilo. Apenas abracei meu filho e disse que Deus era maior que qualquer homem e que precisávamos confiar em nosso coração para discernir a verdade. Outros membros começaram a falar. A irmã Augusta contou que o pastor havia pedido que ela fizesse doações em dinheiro vivo diretamente a ele, fora dos registros oficiais. Para projetos especiais que nem todos compreenderiam, ele dizia. O jovem Arnaldo, que trabalhava na construção civil, revelou que o pastor Onofre havia pedido que ele inflacionasse os orçamentos para a obra do novo templo em troca de uma comissão por fora. E, o mais chocante para a congregação, a jovem Palmira, de apenas 19 anos, criou coragem para contar que o pastor havia feito avanços inapropriados durante sessões de aconselhamento pastoral. Ele dizia que eu tinha um chamado especial. Ela relatou em uma reunião extraordinária da igreja, a voz embargada pelo choro contido, que precisava de orientação espiritual especial, diferente das outras jovens. As conversas começavam sobre a Bíblia, mas sempre acabavam com ele falando sobre minha aparência, tocando meu ombro, minhas mãos. A congregação estava dividida. Aqueles que haviam colocado o pastor Onofre num pedestal tão alto não conseguiam aceitar sua queda. Alguns me acusavam diretamente de estar destruindo a igreja por inveja ou amargura. A irmã Marinete sempre quis mais poder na igreja, comentavam alguns. Está com ciúmes porque o pastor dá atenção a outras irmãs também, diziam outros. Houve famílias que deixaram de falar conosco. Dalva perdeu amigos do grupo de jovens. Vicente foi excluído de brincadeiras por algumas crianças cujos pais permaneciam leais ao pastor. Era como se a igreja, que havia sido um porto seguro após a morte de Ernesto, agora se transformasse em mais uma fonte de dor em nossas vidas. O pastor Onofre se defendia com veemência. Em um culto extraordinário, convocado especialmente para abordar a crise, ele subiu ao púlpito com lágrimas nos olhos, lágrimas que na época me pareceram tão falsas quanto as histórias que contava sobre seu passado. Estou sendo perseguido por fazer a obra de Deus. Ele clamava, a voz embargada de emoção fabricada. Como Jesus foi perseguido pelos fariseus, agora sou perseguido por aqueles que têm inveja do crescimento desta igreja. Mas o Senhor conhece meu coração. Muitos aplaudiam, gritavam, Amém e Aleluia, especialmente aqueles que haviam recebido favores especiais do pastor ao longo dos anos, ou que ocupavam posições de destaque na hierarquia que ele havia cuidadosamente construído. Outros permaneciam em silêncio, olhares baixos, desconfortáveis com o espetáculo, mas ainda temerosos de se posicionarem abertamente. O que fez a diferença foi quando o irmão Camilo, usando suas habilidades de contador, apresentou um relatório detalhado mostrando todas as discrepâncias nas contas da igreja nos últimos 2 anos. Ele havia trabalhado noites a fio, examinando cada recibo, cada nota fiscal, cada registro de doação. Os números não mentiam. Mais de 30 mil cruzeiros, uma fortuna na época, haviam simplesmente desaparecido. Esse dinheiro seria suficiente para comprar o terreno para o novo templo à vista, explicou o irmão Camilo, ajustando os óculos sobre o nariz enquanto apontava para os gráficos e tabelas meticulosamente preparados. Em vez disso, estamos pagando parcelas com juros altíssimos, enquanto o dinheiro que vocês, irmãos, doaram com tanto sacrifício sumiu sem explicação. A apresentação aconteceu numa reunião extraordinária do Conselho Administrativo Ampliado, incluindo diáconos e líderes dos diversos ministérios da igreja. O pastor Onofre não estava presente. Havia alegado um compromisso inadiável em Belém. Na verdade, como descobrimos depois, estava tentando mobilizar apoio entre os pastores da capital, contando uma versão distorcida dos acontecimentos. A sala permaneceu em silêncio sepulcral após a apresentação do irmão Camilo.
Era possível ouvir o zumbido do ventilador de teto, o tic-tac do relógio de parede, o ruído distante da rua. Finalmente, o irmão Adalberto levantou a mão. Eu não quero acreditar. Ele começou, a voz embargada. Mas os números estão aí. Como conselheiro financeiro, eu devia ter percebido antes. Me sinto culpado por ter falhado com vocês, com a igreja. A irmã Hilda foi a próxima a falar. Eu notei algumas discrepâncias, confessou, mas tinha medo de falar. O pastor... Ele conhece o diretor da escola onde trabalho. Tive medo de perder meu emprego, de não conseguir sustentar minha família. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela falava. Me perdoem por ter me calado por tanto tempo. Um a um, outros começaram a compartilhar suas próprias experiências e observações. Era como se uma represa tivesse se rompido. Anos de pequenas dúvidas, comentários estranhos, situações desconfortáveis que haviam sido ignoradas ou racionalizadas, agora emergiam com força total. O irmão Silvério, um homem normalmente tão reservado que raramente falava nas reuniões, revelou que o pastor Onofre havia tentado convencê-lo a colocar o terreno que herdara do pai como garantia para um empréstimo para a igreja. A irmã Cacilda contou como havia doado suas economias de anos para a construção do templo após o pastor ter recebido uma revelação de que ela seria abundantemente recompensada. A situação chegou ao ponto de ruptura quando, num domingo de setembro, o pastor subiu ao púlpito para pregar e foi interrompido pelo irmão Bartolomeu, que se levantou e disse em alto e bom som: Não podemos permitir que um homem que trai a confiança de seus irmãos continue liderando esta congregação. Metade da igreja aplaudiu, a outra metade vaiou. O caos estava instaurado. Aquele culto nunca foi concluído. O pastor Onofre abandonou o púlpito em meio à confusão, batendo a porta da igreja com tanta força que o crucifixo de madeira caiu da parede. Alguns de seus seguidores mais fiéis foram atrás dele. Outros ficaram chocados ou confusos demais para reagir. As crianças choravam, assustadas com os gritos e confrontos. Famílias que frequentavam a igreja juntas há anos agora se dividiam, algumas saindo pela porta dos fundos para evitar enfrentar os outros. Naquela mesma semana, numa reunião extraordinária com os membros fundadores da igreja e os principais líderes que ainda permaneciam, foi decidido que o pastor Onofre seria afastado enquanto uma investigação interna mais aprofundada acontecia. O irmão Bartolomeu, como diácono mais antigo, assumiria temporariamente a liderança dos cultos, embora tenha deixado claro que não se considerava pastor e não tinha pretensão de sê-lo. A notícia foi levada ao pastor Onofre por uma comissão composta pelo irmão Bartolomeu, o irmão Camilo e, surpreendentemente, eu mesma. Eles insistiram que eu deveria estar presente, como um símbolo de que a igreja não toleraria o tipo de intimidação que eu havia sofrido. Confesso que tremia por dentro quando nos dirigimos à casa pastoral, ao lado da igreja. Não sabia como ele reagiria, se tentaria me intimidar novamente, se nos ameaçaria. Ele nos recebeu na sala, sentado em sua poltrona como um rei em seu trono. Vestia um terno impecável, como se estivesse se preparando para um culto especial, embora fosse apenas uma tarde de terça-feira. Ofereceu café, que todos recusamos educadamente. O irmão Bartolomeu foi direto ao ponto, explicando a decisão do conselho, enfatizando que era uma medida temporária enquanto as investigações prosseguiam. A princípio, o pastor Onofre manteve a compostura, ouvindo com expressão séria. Mas quando o irmão Camilo começou a detalhar as inconsistências financeiras encontradas, sua fachada começou a rachar. O rosto avermelhava gradualmente. Uma veia pulsava em sua têmpora. As mãos apertavam os braços da poltrona com tanta força que os nós dos dedos embranqueciam. Isso é um golpe. Ele interrompeu finalmente, a voz trêmula de raiva contida. Vocês planejaram isso desde o início, especialmente você. Apontou para mim, seus olhos escurecidos pelo ódio. Uma viúva ressentida, que não conseguiu me manipular como fazia com o marido fraco que tinha.
Aquela menção a Ernesto foi como uma punhalada. Meu marido havia sido um homem bom, trabalhador, que morrera servindo a sua família. Senti o sangue ferver, mas o irmão Bartolomeu colocou gentilmente a mão em meu braço, me lembrando silenciosamente que não valia a pena responder à provocação. Pastor, disse o irmão Camilo, sua voz calma contrastando com a tensão palpável no ambiente. Os números não mentem. Estamos falando de dinheiro que pessoas humildes doaram com sacrifício. Senhoras que deixaram de comprar remédios, famílias que apertaram o orçamento já limitado. Não me venha com essa hipocrisia, explodiu o pastor Onofre, levantando-se abruptamente. Vocês acham que uma igreja se constrói só com fé, com versículos bíblicos? Precisa de dinheiro, de influência, de poder. O que fiz foi administrar recursos da forma mais eficiente possível. Desviando para seu próprio benefício? Questionou o irmão Bartolomeu, a decepção evidente em sua voz cansada. Para o benefício da obra, gritou o pastor, batendo o punho na mesa de centro com tanta força que a Bíblia que estava sobre ela caiu no chão. Vocês nunca entenderão o que é necessário para construir algo que dure. Pequenas mentes, pequenas visões. Foi quando ele se virou diretamente para mim, o dedo em riste, o rosto contorcido numa máscara de fúria. E você? Você vai se arrepender de ter começado tudo isso. As pessoas vão saber quem você realmente é, Marinette. As histórias que vou contar sobre você... Já chega! Interrompeu o irmão Bartolomeu com uma autoridade que eu nunca havia visto naquele homem normalmente tão calmo. Não permitirei ameaças na minha presença. A decisão está tomada. O senhor tem até o final da semana para desocupar a casa pastoral. O pastor Onofre nos olhou um a um, como se estivesse memorizando nossos rostos para uma futura vingança. Então, sem mais palavras, apontou para a porta. Saímos em silêncio, o peso daquele encontro nos acompanhando como uma nuvem escura. Ele não aceitou bem a decisão, como era de se esperar. Nos dias seguintes, mobilizou seus seguidores mais leais, convocando reuniões em casas particulares, onde apresentava sua versão dos fatos, que estava sendo perseguido por forças malignas que queriam impedir o crescimento da igreja, que tudo não passava de uma conspiração liderada por mim, uma mulher amargurada que buscava poder. Alguns acreditavam nele cegamente, repetindo suas acusações pela cidade. Houve dias em que mal conseguia caminhar pelas ruas sem ouvir cochichos ou receber olhares de desaprovação. O ateliê sofreu também. Algumas clientes antigas cancelaram encomendas, dizendo que não queriam mais fazer negócios comigo. Foi um período difícil financeiramente, com contas se acumulando e trabalho escasseando. Mas por cada pessoa que se afastava, outra se aproximava. Clientes novas apareciam, dizendo que admiravam minha coragem. Vizinhos que nunca haviam frequentado a igreja batiam à minha porta, oferecendo um bolo, um café, uma conversa. A irmã Dalvina, que tinha sido minha aliada desde o início, organizou um grupo de senhoras para encomendar toalhas de mesa e guardanapos bordados para um evento beneficente do hospital, me garantindo trabalho por várias semanas. A investigação interna da igreja confirmou tudo o que suspeitávamos e mais. O irmão Camilo, com a ajuda de 2 outros contadores da congregação, mergulhou nos registros financeiros dos últimos 3 anos. Descobriram um padrão consistente de desvios, valores inflacionados, doações não registradas, orçamentos falsos, recibos duplicados, uma teia complexa de manipulações financeiras que indicava não apenas oportunismo, mas um plano cuidadosamente arquitetado. Mais perturbador ainda foi quando começamos a investigar o passado do pastor Onofre. Um telefonema para a igreja em Belém, que ele dizia ter frequentado, revelou que ninguém o conhecia por lá. Não havia registro de sua ordenação em nenhuma denominação evangélica reconhecida. Seu nome verdadeiro nem mesmo era Onofre Campos, mas sim Olavo Menezes, como descobrimos quando um membro da igreja que tinha um primo policial em Belém conseguiu algumas informações.
Não havia esposa falecida de câncer, nem filhos médicos ou engenheiros em outros estados. Era tudo uma elaborada mentira, cuidadosamente construída para criar uma história comovente que inspirasse confiança e admiração. Em Belém, ele havia saído às pressas após acusações semelhantes em outra igreja: desvio de dinheiro, manipulação de fiéis, comportamento impróprio com mulheres vulneráveis. Enquanto essas revelações surgiam, o agora ex-pastor não ficou parado. Reuniu cerca de 30 membros fiéis e anunciou a fundação de uma nova igreja, a verdadeira Igreja da Graça Divina, que funcionaria temporariamente na casa do irmão Moacir, um de seus seguidores mais devotos, enquanto buscavam um local permanente. Nossa congregação nunca mais foi a mesma. Alguns membros saíram, incapazes de lidar com a decepção ou ainda fiéis ao ex-pastor. Outros ficaram, determinados a reconstruir sobre bases mais honestas e transparentes. O sonho do novo templo foi adiado indefinidamente, e nos concentramos em curar as feridas deixadas por toda aquela experiência. As reuniões passaram a ser mais participativas, com espaço para que todos expressassem suas opiniões. As finanças tornaram-se completamente transparentes, com relatórios detalhados distribuídos mensalmente e afixados no quadro de avisos. Formou-se uma comissão para buscar um novo pastor, com critérios rigorosos de verificação de antecedentes e referências. Para mim, os meses seguintes foram de profunda reflexão. Questionei minha fé, questionei minha capacidade de julgar as pessoas, questionei a própria estrutura das igrejas que permitia que alguém acumulasse tanto poder sem questionamentos. Tive noites de insônia, dias em que mal conseguia me concentrar no trabalho do ateliê. Meus filhos perceberam a mudança. Osvaldo se tornou ainda mais protetor, Dalva mais reservada, e o pequeno Vicente fazia perguntas que eu não sabia como responder sobre por que algumas pessoas usavam o nome de Deus para fazer coisas ruins. O mais difícil foi restaurar a confiança, não apenas em líderes religiosos, mas em mim mesma. Durante semanas após o confronto, acordava no meio da noite com o coração acelerado, revivendo aqueles momentos na sala dos fundos da igreja, sentindo novamente as mãos dele me empurrando contra a estante, ouvindo suas ameaças. Havia momentos em que duvidava da minha própria percepção, em que me perguntava se havia exagerado, se poderia ter lidado com a situação de outra forma. Foi a irmã Margarida, uma senhora de seus 70 anos, que havia permanecido silenciosamente ao meu lado durante toda a crise, quem me ajudou a ver as coisas com mais clareza. Marinette, ela me disse numa tarde em que tomávamos café em minha cozinha, você não destruiu a igreja, você a salvou. Quantas outras mulheres teriam sido vítimas se você não tivesse tido a coragem de falar? Quantas mais doações teriam sido desviadas? Quanto mais poder ele teria acumulado. Suas palavras foram um bálsamo para minha alma inquieta. Aos poucos, comecei a aceitar que havia feito o que era certo, mesmo que o preço tivesse sido alto. A vida começou a encontrar um novo ritmo. O ateliê recuperou a clientela, em parte graças ao esforço consciente de muitas mulheres da igreja que faziam questão de me trazer trabalho e me indicar para conhecidas. Meus filhos, após o choque inicial, demonstraram uma resiliência admirável. Dalva encontrou novos amigos na escola, Osvaldo foi promovido na oficina e Vicente voltou a ser o menino alegre de sempre. Cerca de 6 meses após todo o incidente, recebemos a visita do pastor Expedito, um senhor de seus 65 anos, cabelos completamente brancos e um sorriso gentil que iluminava todo o rosto enrugado pelo tempo. Ele veio de Manaus, indicado por uma igreja batista com a qual alguns de nossos membros haviam entrado em contato. Era casado há mais de 40 anos com Dona Terezinha, uma mulher doce e maternal que imediatamente conquistou o carinho de todos, especialmente das crianças. O pastor Expedito não tinha a oratória inflamada do ex-pastor Onofre, nem promessas grandiosas de prosperidade ou crescimento explosivo. Em vez disso, oferecia algo mais valioso: autenticidade.
Nas primeiras reuniões, fez questão de apresentar detalhadamente sua trajetória, incluindo referências que podiam ser verificadas. Sua formação teológica, sua experiência em outras congregações, até mesmo seus fracassos e aprendizados ao longo dos anos de ministério. Não sou perfeito, ele disse com aquela voz calma que se tornaria tão familiar ao longo dos anos. E não pretendo que vocês pensem que sou. Sou apenas um servo tentando fazer o melhor que posso com os dons que Deus me deu. Vocês passaram por uma experiência dolorosa e vamos levar tempo para reconstruir a confiança. Estou disposto a esperar. Sob a liderança do pastor Expedito, a igreja lentamente se curou. Ele implementou sistemas de prestação de contas que garantiam transparência total nas finanças. As decisões importantes eram tomadas coletivamente, após ampla discussão. Não havia lugar para revelações especiais ou autoridade inquestionável. Tudo era baseado no consenso e no respeito mútuo. O mais impressionante era sua humildade genuína. Quando não sabia a resposta para alguma pergunta teológica, admitia francamente e se propunha a estudar o assunto. Quando cometia erros, pedia desculpas abertamente. Era um homem que vivia o que pregava, sem a necessidade de criar uma imagem de perfeição ou superioridade. Quanto ao ex-pastor Onofre, ou melhor, Olavo, sua nova igreja não durou muito. Sem a estrutura e o apoio financeiro que tinha anteriormente, e com sua reputação manchada pelos rumores que inevitavelmente se espalharam pela cidade, ele encontrou dificuldades para manter os seguidores e atrair novos. Alguns dos que inicialmente o haviam acompanhado começaram a retornar discretamente à congregação original, muitas vezes envergonhados, mas sempre recebidos de braços abertos. Cerca de 1 ano depois do incidente, soube que ele havia deixado Santarém. Alguns anos mais tarde, um conhecido o viu trabalhando como vendedor de enciclopédias em Manaus. Aparentemente, o dom da palavra persuasiva servia para outros fins além do púlpito. Não desejei mal a ele. Apenas esperava que tivesse encontrado um caminho mais honesto para usar seus talentos. A vida seguiu seu curso. Meus filhos cresceram. Osvaldo eventualmente abriu sua própria oficina mecânica, Dalva formou-se professora e começou a lecionar na escola municipal. Vicente terminou o colegial e foi estudar contabilidade em Belém, retornando anos depois para trabalhar no recém-inaugurado banco da cidade. Eu continuei com meu ateliê, embora com o passar dos anos tenha reduzido o ritmo, concentrando-me mais em ensinar o ofício para jovens mulheres da igreja que demonstravam interesse. Os anos não foram todos fáceis, claro. Houve dificuldades financeiras quando a inflação disparou novamente no início dos anos 90. Houve a preocupação quando Vicente decidiu ir estudar longe. Houve a tristeza quando Dona Conceição, minha mãe, faleceu em 1996. Mas havia também uma força interior que eu não possuía antes, uma certeza de que, acontecesse o que acontecesse, eu seria capaz de enfrentar. A igreja prosperou à sua maneira, não com um templo grandioso ou números impressionantes de membros, mas com relacionamentos sólidos, trabalho comunitário genuíno e uma fé que resistia ao escrutínio porque não precisava se esconder atrás de autoridade inquestionável ou manipulação emocional. O pastor Expedito permaneceu conosco até se aposentar em 2005, quando um jovem pastor local, formado em um seminário respeitado em Belém, assumiu a liderança, mantendo os mesmos princípios de transparência e participação coletiva. O que aprendi com toda essa experiência é que a fé verdadeira não pode ser depositada em homens, por mais carismáticos ou convincentes que sejam. Aprendi a questionar, a exigir transparência, a confiar no meu instinto quando algo parece errado. E mais importante, aprendi que ter coragem para enfrentar o abuso e a manipulação é um ato de verdadeira devoção, não a homens, mas aos princípios que eles deveriam representar. Se hoje estou aqui contando essa história, é porque acredito que muitas pessoas, especialmente mulheres, ainda passam por situações semelhantes em locais que deveriam ser de acolhimento e proteção. Quantas se calam por medo, por vergonha, por acreditar que estão sozinhas contra uma figura de autoridade?
Se minha voz puder encorajar uma única pessoa a ter a coragem que eu tive naquela sala dos fundos da igreja, todo o sofrimento terá valido a pena. Hoje, aos 76 anos, olho para trás e vejo como aquele momento de confronto mudou não apenas a minha vida, mas a de toda uma comunidade. Meus filhos cresceram com o exemplo de uma mãe que não se curvou diante do abuso de poder. Osvaldo hoje tem 51 anos, é proprietário da maior oficina mecânica da cidade e pai de 3 filhos maravilhosos. Dalva, com 49, tornou-se diretora da escola municipal, onde começou como professora, e criou 2 filhos que seguiram carreira acadêmica. Vicente, meu caçula de 44 anos, é gerente do banco local, casado e pai de uma menina que tem os mesmos olhos curiosos que ele tinha na infância. Nunca mais voltei a me casar. Houve oportunidades, homens bons que cruzaram meu caminho ao longo dos anos, mas algo em mim havia mudado fundamentalmente após aquela experiência. Não era medo ou desconfiança, mas uma certeza tranquila de que estava completa em mim mesma, de que não precisava de alguém ao meu lado para me sentir plena ou protegida. Ernesto permaneceu como uma doce memória, o amor da minha juventude, o pai dos meus filhos. E isso era suficiente. A cidade também mudou. Santarém cresceu, modernizou-se. Onde antes havia apenas ruas de terra batida, agora existem avenidas asfaltadas, shoppings, universidades, hospitais melhores. O antigo prédio da Igreja da Graça Divina foi eventualmente vendido quando a congregação, anos depois, conseguiu construir um novo templo, modesto mas adequado, em um terreno doado por um membro. O velho prédio tornou-se uma escola infantil, um destino que todos consideramos apropriado, um lugar de manipulação e medo transformado em um espaço de aprendizado e crescimento. Nos anos que se seguiram, mantive contato com muitas pessoas que viveram aquele período difícil comigo. A irmã Dalvina, que teve a coragem de confirmar o que havia testemunhado, tornou-se uma amiga próxima até seu falecimento em 2010. O irmão Camilo, com sua integridade inabalável, foi um conselheiro frequente em questões financeiras até se mudar para morar com o filho em Belém, já nos seus últimos anos. A irmã Hilda continuou lecionando, eventualmente se aposentando e dedicando seu tempo a alfabetizar adultos na periferia da cidade. Alguns dos que haviam seguido o ex-pastor em sua nova igreja eventualmente retornaram, muitos trazendo histórias semelhantes de manipulação e exploração. Foram recebidos sem julgamento, com o entendimento de que todos somos vulneráveis ao engano em determinados momentos de nossas vidas. A reconciliação não foi sempre fácil ou imediata, mas com o tempo, as feridas foram cicatrizando. Uma das lições mais valiosas que aprendi foi sobre o poder da comunidade autêntica. Quando as pessoas se unem não por medo ou manipulação, mas por escolha consciente, por valores compartilhados e respeito mútuo, algo belo acontece. Os problemas não desaparecem. Continuamos enfrentando dificuldades, discordâncias, momentos de dúvida, mas enfrentamos juntos, com honestidade e transparência, sem a necessidade de figuras míticas ou infalíveis para nos guiar. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse ficado em silêncio naquele dia, se tivesse engolido minhas suspeitas, ignorado as evidências, me submetido às ameaças. Quantas outras marinetes teriam passado pela mesma situação na sala dos fundos da igreja? Quanto dinheiro, suado, economizado com sacrifício por pessoas humildes, teria sido desviado para enriquecer um homem que se escondia atrás de um título religioso? Não me considero uma heroína. Fiz apenas o que minha consciência exigia, o que qualquer pessoa decente faria se tivesse a mesma coragem. E talvez seja essa a mensagem mais importante que quero deixar para vocês que me assistem hoje. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de que algo é mais importante que o medo. Naquela sala, encurralada contra a estante de livros, eu estava apavorada. Minhas pernas tremiam, meu coração parecia querer sair pela boca. Minha mente gritava para que eu recuasse, cedesse, sobrevivesse. Mas algo mais profundo dentro de mim,
Talvez o mesmo espírito que me permitiu seguir em frente após perder Ernesto, que me deu forças para criar 3 filhos sozinha em tempos difíceis. Esse algo se recusou a ser silenciado. Não é preciso ser forte, rico ou poderoso para fazer a diferença. É preciso apenas estar disposto a permanecer fiel à verdade, mesmo quando isso tem um preço. E, acreditem, sempre há um preço. Perdi amigos, enfrentei rumores, vi meu negócio sofrer temporariamente. Meus filhos passaram por momentos de constrangimento e confusão. Houve noites em que chorei até dormir, questionando se tinha feito a coisa certa. Mas por cada lágrima derramada, houve um momento de profunda satisfação em saber que havia permanecido íntegra. Por cada amizade perdida, outras mais autênticas foram formadas. Por cada dificuldade enfrentada, uma lição valiosa foi aprendida e transmitida para meus filhos, e agora para meus netos, que crescem sabendo que sua avó teve a coragem de enfrentar o que era errado, mesmo quando teria sido mais fácil se calar. Os anos foram passando e a história do pastor Onofre, Olavo, tornou-se gradualmente menos presente nas conversas da cidade. Novas gerações cresceram sem conhecer os detalhes do que havia acontecido. A vida continuou seu fluxo imparável. Celebramos casamentos, nascimentos, formaturas, choramos perdas, despedidas, mudanças inevitáveis. Em 2015, recebi uma surpresa inesperada. Uma carta chegou pelo correio com o carimbo de Fortaleza. O remetente era alguém chamado Josias Menezes. Não reconheci o nome imediatamente, mas ao abrir e começar a ler, meu coração acelerou. Era o filho de Olavo Menezes, o verdadeiro nome do ex-pastor Onofre. Prezada senhora Marinette, começava a carta, escrita em uma caligrafia cuidadosa. Meu nome é Josias, filho de Olavo Menezes, que a senhora conheceu como pastor Onofre Campos, em Santarém, nos anos 90. Meu pai faleceu há 3 meses de um câncer no pâncreas que o consumiu rapidamente. Em seus últimos dias, entre morfina e momentos de lucidez, ele falou muito sobre o passado, sobre erros cometidos, sobre pessoas que havia prejudicado. A carta continuava, explicando que Josias havia crescido sem muito contato com o pai, que havia saído da vida da família quando ele tinha apenas 8 anos. Olavo tivera vários casamentos e relacionamentos ao longo da vida, deixando uma trilha de famílias fragmentadas e dívidas não pagas. Nos últimos anos, entretanto, havia procurado o filho, buscando algum tipo de reconciliação. Durante nossos últimos encontros, meu pai mencionou seu nome várias vezes, continuava Josias. Falou sobre como a senhora teve a coragem que muitos não tiveram, sobre como isso encerrou uma fase de sua vida em que ele causou muito sofrimento. Nunca o vi admitir seus erros tão abertamente quanto naqueles momentos finais. O filho explicava que havia encontrado meu endereço entre os pertences do pai. Aparentemente, Olavo havia mantido anotações sobre várias pessoas de seu passado. Não estou escrevendo para pedir perdão em nome dele, pois acredito que perdão é algo pessoal que não pode ser intermediado. Escrevo apenas para que a senhora saiba que suas ações tiveram consequências além do que poderia imaginar. Que a verdade que a senhora defendeu eventualmente encontrou seu caminho até mesmo no coração daquele que mais resistiu a ela. Li e reli aquela carta inúmeras vezes nas semanas seguintes. Não senti alegria com a notícia da morte de Olavo, apenas uma espécie de paz melancólica. Nunca desejei seu sofrimento ou sua ruína, apenas que a verdade prevalecesse, que a justiça fosse feita, que outras pessoas fossem poupadas da manipulação e do abuso que ele perpetrava. Respondi a Josias, agradecendo pela coragem de fazer contato e compartilhando brevemente minha versão dos eventos daquela época. Não nos tornamos amigos próximos, mas trocamos algumas cartas nos anos seguintes, e ele até me visitou uma vez, quando veio a Santarém a trabalho. Era um homem gentil, com um sorriso triste que me lembrava vagamente o do pai, mas sem a mesma intensidade manipuladora nos olhos. Essa correspondência inesperada me fez refletir sobre o longo alcance de nossas ações. Nunca sabemos realmente o impacto que uma decisão corajosa pode ter.
não apenas em nossa própria vida ou nas vidas daqueles imediatamente ao nosso redor, mas em círculos cada vez mais amplos que se estendem pelo tempo e espaço, tocando pessoas que talvez nunca conheceremos. Hoje, sentada aqui diante desta câmera, compartilhando esta história que guardei por tantos anos, me pergunto quantos de vocês assistindo já enfrentaram situações semelhantes. Quantos já se viram diante da escolha entre a verdade incômoda e o silêncio conveniente? Quantos já sentiram o peso opressivo de uma autoridade abusiva, seja um pastor, um chefe, um parente, um cônjuge, alguém que usou seu poder para intimidar, manipular, explorar? Se você está nessa situação agora, quero que saiba: você não está sozinho. Sua voz importa. Sua verdade merece ser ouvida. E mesmo que o preço pareça alto demais no momento, a liberdade que vem de se manter fiel a si mesmo é incalculável. Claro, nem todas as histórias terão o mesmo desfecho que a minha. Nem sempre haverá uma irmã Dalvina para testemunhar a seu favor, ou um irmão Camilo para apresentar evidências irrefutáveis. Às vezes, a justiça imediata não vem. Às vezes, é preciso seguir em frente carregando apenas a certeza interior de ter feito o que é certo. E isso, meus queridos, é mais que suficiente. Porque no final, quando olhamos para trás em nossas vidas, como eu faço agora, aos 76 anos, não é o julgamento dos outros que realmente importa. É a capacidade de olhar no espelho e reconhecer a pessoa que nos encara de volta. É o legado que deixamos para aqueles que vêm depois de nós, o exemplo que oferecemos a filhos, netos, jovens que buscam referências em um mundo confuso. Hoje, minha vida é tranquila. Ainda faço alguns trabalhos de costura, mais por prazer do que por necessidade. Passo muito tempo com meus netos, 7 ao todo, cada um com sua personalidade única, seus sonhos e desafios. Participo das atividades da igreja, agora liderada por um jovem pastor que nem era nascido quando toda essa história aconteceu. Encontro alegria nas pequenas coisas. Um café da manhã com amigas, uma tarde no jardim, o farfalhar das folhas do pé de acerola que ainda resiste no quintal, embora não dê mais frutos tão vermelhos quanto antes. E às vezes, quando o vento sopra de uma certa maneira, trazendo o cheiro de terra molhada que antecede a chuva, me lembro daquela noite em que entrei pela primeira vez na Igreja da Graça Divina, encharcada e vulnerável. Me lembro do caminho sinuoso que seguiu a partir dali. As alegrias, as dores, as descobertas, as perdas. E sinto uma profunda gratidão por todas as experiências, mesmo as mais difíceis, que me moldaram na mulher que sou hoje. A vida é assim, meus queridos, uma tapeçaria complexa de momentos claros e escuros, de escolhas que fazemos e circunstâncias que nos são impostas. O importante não é evitar os fios escuros, mas aprender a tecê-los junto com os claros, criando um padrão que, visto de longe, conta uma história de resistência, crescimento e, acima de tudo, autenticidade. Se esta história tocou você de alguma forma, deixe seu comentário aí embaixo. Me conta se já passou por algo semelhante, se já teve que enfrentar alguém em posição de autoridade que abusava de seu poder. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para continuar ouvindo as histórias desta velhinha que, mesmo com todos os tombos da vida, ainda acredita no poder da verdade e no valor da coragem. Obrigada por me ouvir, por me dar a chance de compartilhar esta parte tão dolorosa, mas também tão transformadora da minha jornada. Que cada um de vocês encontre a coragem necessária para enfrentar seus próprios desafios, para defender a verdade, mesmo quando isso significa ficar sozinho por um tempo. Lembrem-se, muitas vezes, o que parece ser o fim de um caminho é apenas o começo de outro mais autêntico, mais verdadeiro, mais alinhado com quem realmente somos. Até a próxima história, meus queridos. Esta velha costureira que vos fala manda um abraço apertado do fundo do coração.